Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos que irão cultuar conosco por intermédio da internet. Estávamos falando aqui agora sobre o fariseu e o publicano. O publicano que se humilhou, saiu da presença de Deus, renovado, restaurado, justificado, perdoado. O fariseu que se engrandeceu e quis se justificar nas suas boas obras, ele entrou vazio e saiu vazio, porque além de tudo ele ainda condenou o irmão. Quem está entendendo? É o que mais acontece hoje em dia dentro da igreja. As pessoas olham para os outros com um olhar de julgamento. Olham para os outros julgando pelo modo que falam, pelo modo que se vestem, que andam. Quando na verdade a primeira coisa que Deus muda não é o comportamento, é a natureza. Deus coloca o Espírito Santo dele dentro de nós. Ele nos dá um espírito inabalável. Sabe o que é um espírito inabalável? É um espírito que os teus pecados não abalam ele, porque ele já te conhece. Então nas tuas fraquezas ele te assiste, ele não desiste de você, ele não te dá as costas, ele intercede por você. E é esse mesmo Espírito, o Espírito Santo, que vai te disciplinar a vida toda. Quando você estiver forte no Espírito, ele te disciplina por intermédio do Espírito. Quando você estiver forte na carne, ele te disciplina por intermédio dos acontecimentos nesse mundo, que nem Paulo, o espinho na carne. Às vezes ele ia um pouquinho para a carne e já vinha a disciplina do Espírito Santo, permitindo que um mensageiro de Satanás o esbofeteasse. Para quê? Para que ele não fosse arrogante, prepotente. Porque quanto mais os pregadores hoje em dia são arrogantes e prepotentes, menos almas eles ganham para Jesus, menos almas eles ganham para o reino dos céus. Quem entendeu? A salvação você que conquista ou Deus te dá? Deus te dá. E Jesus falou: aquele que vem a mim, de forma alguma eu lançarei fora. Jesus disse: não foi vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós outros. Ou seja, ele te escolheu e vai lutar por você o resto da vida. Pastor, então por que eu tenho que ter boas obras? Bom, você tem que ter boas obras se você quer conquistar um lugar no reino dos céus, no reino de Cristo, na volta de Jesus nessa terra. Se você tiver boas obras, você vai ter galardão. Se você tiver maus obras, você vai ter a disciplina. Você vai sofrer um dano, conforme nós temos pregado aqui por intermédio da Bíblia Sagrada. Eu sei que é novidade para muitos, mas está na Bíblia, e se nós não conhecemos, não é por isso que não é verdade. Se está na Bíblia e nós não sabíamos, o errado era nós, de não estudarmos a Bíblia. Mas uma vez que a Bíblia ensina, nós que temos que dar o braço a torcer. Por quê? Porque nós não temos compromisso com o erro, nós temos compromisso com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espírito e é vida. Amém? Vamos adorar a Deus? Coloque as mãos no coração, feche os teus olhos. Poderoso Deus, amado Pai, eu uno a minha fé com cada homem e mulher que se encontra presente neste lugar, e também por intermédio do Facebook, pessoas de outra cidade, Pai, que não puderam estar aqui por causa da distância, não porque não quiseram, não porque faltou força, mas porque se encontram impossibilitadas no momento. Eu oro por essas pessoas, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, da mesma forma que o Teu Espírito Santo vai nos renovar, nos fortalecer, nos levantar, nos ungir nesta noite, que estas pessoas de outra cidade, que não puderam estar aqui nesta noite, também sejam alcançadas, fortalecidas e abençoadas, pois nós sabemos que aonde há duas ou mais pessoas reunidas no Teu nome, ali o Senhor está presente. Então vem, Senhor, vem encher os nossos corações, vem encher as nossas vidas. Quantas vezes eu já pedi para o Senhor encher o templo, o lugar, mas hoje eu sei que o templo somos nós. O Senhor não quer encher um salão, o Senhor não quer encher um ambiente,
noite o Senhor quer encher a nossa vida, quer habitar no nosso coração, quer governar a nossa mente. Então vem, Senhor, vem governar a nossa vida, vem tirar de dentro de nós o que lhe desagrada, vem tirar de dentro de nós a vontade pecaminosa, a malícia, a maldade. Tira a mágoa, Senhor, arranca os vícios, nos dê força para viver em espírito e te adorar em espírito e em verdade. Nós buscamos do alto, nós pedimos ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai Celestial. Jesus, na tua presença, diga para Ele: reunimos-nos aqui. Reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. E rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, vida a todos nós, e nos deu completo acesso, ao coração do Pai. Coração do Pai. E o véu que separava, já não separa mais, porque o véu foi rasgado, a luz que outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande, fazer seu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, aleluia. Estamos nós aqui. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Estamos aqui por causa Jesus, do Senhor, Senhor Jesus. Na tua presença, reunimos-nos aqui. Reunimos-nos aqui. Contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte, trouxe vida a todos nós. O que nos traz a vida é o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição, completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava, já não separa mais, e a luz que outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais, só pra te adorar, só pra te adorar. Adore ao Senhor e fazer teu nome grande, fazer seu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, aleluia. Estamos nós aqui, aleluia. Estamos nós aqui. Então dê a Ele glórias e aleluias. Declare o seu amor ao Senhor Jesus nesta noite. Tire um momento para falar com o Mestre, com o Salvador, com o bom pastor, com o nosso Rei. Senhor Jesus, viemos aqui nos render aos teus pés, viemos aqui buscar o teu reino. Pai nosso que
estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita aí no céu. Obrigado, Senhor, pelo alimento de cada dia. Obrigado, Senhor, pelas tuas muitas misericórdias, que possamos praticar o perdão, a misericórdia para com o nosso semelhante também. Pai, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, nos livra das ciladas, das obras do diabo, nos livra, Senhor, de toda potestade, principado, hoste maligna, pois teu é o poder, o reino e a glória. Do Senhor é a nossa vida, do Senhor é o nosso coração, e nós estamos aqui, ó Pai, para voltar ao princípio de tudo, para voltar ao primeiro amor e te servir como o Senhor merece ser servido. Eu Aleluia. sei que estás aqui, Bem perto, bem juntinho de mim, bem perto, bem juntinho de mim, ó meu Senhor Jesus, ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor, meu primeiro amor. Ah, meu Deus, quero mais de ti. meu amor, eu quero sempre possuir. Seu amor quero sempre possuir, Pois tu és o meu Jesus, pois tu és o meu Jesus, meu primeiro amor, meu primeiro amor. Ah, vou sempre te amar, quero sim renovar com teu o Espírito, teu Espírito sobre mim, sobre mim. quero te Quero te abraçar e dizer o quanto me ajuda, e dizer o quanto me ajuda. Então chame pelo Senhor, Senhor. aleluia. Meu primeiro amor, Meu primeiro amor. se derrame na presença do Senhor. O nosso Deus habita em meio aos louvores. Eu sei que fiz Tantas coisas que nem era para eu estar aqui, tanta coisa, nem era pra eu estar aqui, mas o Senhor me perdoou. mas o Senhor me perdoou. Creia no perdão de Deus. A cada manhã as misericórdias E do me Senhor se consolou. renovam na nossa vida. Como é bom estar, Como é bom estar te adorando aqui te neste lugar. adorando aqui nesse Ó lugar. meu Senhor Jesus, Ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor, meu primeiro amor. Ah, vou sempre te amar, Vou vou sempre te amar. Quero sim renovar Quero sim com renovar o teu Espírito dentro. teu Espírito sobre mim. Quero te abraçar, Quero te abraçar e dizer o quanto me ajudar. e dizer o quanto Então levante as me mãos aos céus e louve e adore. ajuda. Chame ao Senhor. Senhor. Meu primeiro amor,
primeiro amor. Diga: Senhor Jesus, cumpre a tua vontade, o teu projeto, o teu propósito em minha vida. Pai, me dá sabedoria para que eu não viva mais para mim, mas para que o Senhor viva por meu intermédio. Abre o meu entendimento, ilumina os meus caminhos, para que eu tenha força, sabedoria do alto, para seguir os teus passos e os teus caminhos. Diga glória a Deus e glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Quem falou com Deus, e com certeza Deus já ouviu a sua oração, a sua voz, a sua busca, e agora é o momento a qual Ele fala conosco, a qual Ele nos nutre da sua palavra para nos ensinar os caminhos e os seus projetos sobre nós. Se sente abençoado, por gentileza, abra sua Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Senhor, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, eu te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas da fonte. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Incline o seu rosto, feche os seus olhos, Pai, e que o Senhor, por intermédio da tua palavra, possa trazer luz ao entendimento de cada um de nós, porque somos pobres de espírito, temos muito a conhecer, somos criança, Pai, somos infantis, quando o assunto é a tua palavra. Nos alimenta, Senhor, nos alimenta com o teu Espírito, com a tua revelação, para que tenhamos a ciência, o conhecimento do teu projeto, do teu propósito, da economia do Senhor na face dessa terra, da tua igreja, que possamos aprender o caminho para que sejamos crentes vencedores, não apenas crentes nominais, mas crentes vencedores,
os quais Cristo Jesus se expressa por intermédio de suas vidas. Diga: meu Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos ver se os irmãos eles estão afiados. Apocalipse quer dizer o quê? Revelação. Apocalipse quer dizer revelação, ou seja, o livro de Apocalipse se chama livro da revelação. Agora pensa só, se Deus ele deu esse nome a esse livro, é porque Ele quer que a gente o conheça, porque senão Ele diria o livro dos mistérios, né? Porque mistério a gente não descobre, mas o que é revelação é para a gente descobrir. É incrível, nós vivemos uma época, né, na face dessa terra, onde a maioria dos crentes não conhecem Apocalipse e nem querem conhecer. Eu já conversei com alguns crentes, né, perguntando sobre Apocalipse, e a maioria deles a resposta é: não, mas eu nunca li. Por que você nunca leu? Ah, porque eu não entendo. Uai, mas se você não lê, você nunca vai entender. Primeiro a gente tem que ler, para depois o Espírito Santo nos revelar. Se a gente não ler, se a gente não buscar, como que o Espírito Santo vai nos revelar? Então, logo no primeiro versículo desse livro, fala revelação do quê? Qual é a revelação desse livro? No primeiro versículo aí na sua Bíblia diz o quê? Revelação de Jesus Cristo, ou seja, você vai ver nesse livro aqui, aliás, você vai ouvir, ver pela fé no momento, né? Você vai ouvir falar do Senhor Jesus Cristo nesse livro de uma forma a qual em nenhum dos outros livros da Bíblia Sagrada, os 4 evangelhos, você ouve falar de Cristo. Por que que hoje em dia muitos crentes, eles têm dentro de casa, né, um homem pregado numa cruz e chamam de Jesus? Por quê? Porque conhecem o Jesus dos 4 evangelhos, o Jesus que morreu na cruz do Calvário. Não conhecem o Jesus de Apocalipse, que diz: eis que estive morto, mas ressuscitei, tornei a viver. Não conhecem o Jesus que nós temos estudado, a visão de Jesus glorificado. João, quando ele foi lançado na ilha de Patmos para morrer, quando ele foi cuspido, vomitado da sua pátria pelo Império Romano, quando ele foi lançado à deriva, a maior provação da vida dele, já na terceira idade, foi o momento que ele teve a maior experiência com Deus. Foi o momento que ele foi arrebatado no seu espírito, foi tirado do tempo e foi introduzido na eternidade. E na eternidade ele viu tudo o que irá acontecer com as igrejas, o destino desse mundo, o milênio e a nova Jerusalém, quando os crentes habitarão com Deus na eternidade. Tudo isso contém nesse livro. Aí eu te pergunto, como que uma igreja de Jesus não vai conhecer essas coisas, irmão? Como? Meu Deus, como? Então a gente vem na igreja para quê? Se não é em busca da ressurreição do reino de Cristo, habitar com Deus, a gente vem na igreja para quê? Ah, pastor, eu venho na igreja para prosperar. Quer prosperar, vai trabalhar, rapaz. Para de ficar esperando chover dinheiro do céu que não chove. Se você não der a cara a tapa, né, acordar cedo, dar o seu melhor, engolir alguns sapos por aí, porque esse mundo é cheio de injustiça. Tem muita gente que não prospera, por quê? Porque não sabe colocar no seu lugar. Qualquer coisinha quer sair no soco, quer discutir, quer brigar e acaba perdendo o direito. Entenda, os que se humilham são exaltados, não os que se exaltam. Então tem alguns momentos que a gente tem que o quê? Baixar a nossa bolinha, nos colocar no nosso, porque a vingança, a justiça pertence a Deus. Quem entende isso? Agora o importante é praticar, que só entender também não vai mudar nada na tua vida. A Bíblia não foi feita para ser entendida, ela foi feita para ser
praticada. Primeiro a gente entende, depois a gente pratica. Quem está entendendo? Então aqui no livro de Apocalipse você vê a revelação do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 3 diz o quê? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Ou seja, é um livro profético. E guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Talvez alguém diga: o apóstolo João falou que o tempo está próximo e já passou 2000 anos e nada aconteceu. Olha o dedinho do pastor. Não vem com essa história que nada aconteceu, porque tudo que já tem acontecido está profetizado em Apocalipse. O tempo está próximo, por quê? Porque já estava se cumprindo há 60 anos, aliás, 90 anos, né? Porque João ele foi arrebatado para receber a revelação 90 anos após o nascimento de Cristo. Ou seja, 60 anos depois que Cristo morreu e ressuscitou. Vamos dizer que João foi chamado para servir a Jesus, para ser um apóstolo com 20 anos. 20 mais 60, ele estava ali pela casa dos 80 anos. E tudo que está em Apocalipse, desde o nascimento de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, está sendo explicado e está acontecendo na face dessa terra. Já ouviu falar do livro dos 7 selos? Que antes de vir a grande tribulação, antes de vir o reino milenar, a volta de Jesus, esses 7 selos têm que ser abertos? Então, eu vou pregar sobre isso, eu vou chegar lá junto com os irmãos nos domingos à frente, que a gente vai ficar os domingos só estudando Apocalipse, até que você conheça Apocalipse para poder falar para os outros. Quem está entendendo? É isso que nós buscamos aqui, a palavra do reino, da volta de Jesus. Quem entende? Então você vai entender o livro dos 7 selos, e você irá entender que muitos selos, a maior parte dos selos já foram abertas. Já foram abertas, já estão acontecendo. Já começou o selo da pregação do Evangelho, já começou o selo da guerra, já começou o selo da fome, já começou o selo do inferno. Porque a partir do momento que o Evangelho tem sido pregado, aqueles que não creem vão para esse lugar, para o Hades. Entenda, o inferno não é o pior, tá? Tem muito crente que tem medo do inferno. O inferno é a sala de espera. O pior é o lago de fogo. E no lago de fogo só vai ser lançado depois do juízo final. Por quê? Para que a pessoa entenda por que está sendo condenada. Agora, se você crê e confessa que Jesus é o Cristo, você não vai mais nem para o inferno e nem para o lago de fogo. Por quê? Porque Deus escolheu te salvar. Isso é bíblico. Quem está entendendo? Tem crente que morre de medo do inferno. Eu não entendo. Você sabia que Jesus foi no inferno? 3 dias ele desceu ao coração dessa terra. Olha Jesus caminhando lá no inferno, ó. Ó Jesus caminhando no inferno, ó. Diga por quê, pastor? Diga por quê, pastor? Porque Jesus é Deus e Deus é fogo consumidor. Então o que o inferno vai fazer para quem é fogo consumidor? Está entendendo? Jesus é o quê? Jesus é Deus ou não é? Jesus é Deus. Ele foi morto, ele desceu às profundezas dessa terra, desceu ao inferno, e lá no inferno, ó Jesus, ó. Ô Satanás, me dá aqui a chave porque não é mais tua. Agora quem toma conta desse lugar e da morte sou eu. Quem tem domínio sobre a morte e sobre o inferno sou eu. Por isso Jesus Cristo disse: não tema aquele que pode tirar o teu espírito do corpo, que pode matar o teu corpo. Tema aquele que pode tanto tirar o teu espírito do corpo, te matar no corpo e lançar a tua alma no inferno. Quem entende isso? Irmão, são coisas assim que nós temos que saber. Nós temos que saber. As igrejas não pregam, não explicam, é tudo superficial, mas nós temos que saber. Nós temos que conhecer Bíblia para não sermos enganados. Amém?
Eu tenho que fazer aqui um culto, uma pregação, só para você entender a ressurreição de Cristo. Porque a maioria dos crentes não sabe por que Cristo ressuscitou. Superficialmente, para você entender só um cadinho, é o seguinte: Jesus não cometeu nenhum pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, quando mataram Jesus e ele foi para a morte, para o inferno, a morte fez uma perícia da vida de Jesus e não achou nenhum, e disse: ó, esse daqui vai ter que voltar, eu não posso conter, eu não posso prender ele aqui, ele não tem pecado. Então por isso Jesus ressuscitou. E quando Satanás ele te acusa dizendo, ele tem, qual o seu nome mesmo? É Rafael, ia dizer Gabriel, Gabriel é o outro lá, está tudo no grupo de futebol com a gente, né? Ô Rafael, quando Satanás ele diz, ó, Rafael tem que ir para o inferno, aí Jesus está do lado de Deus e fala, negativo, não tem que não. Aí Satanás grita acusando, tem que sim, porque ele tem pecados. Tem pecados, Rafael? Nossa, é sinceridade que Jesus quer. Mas você luta contra eles? Então você procede, muitos fariseus, para entrar no reino dos céus. Porque Jesus falou para os fariseus religiosos que meretrizes, prostitutas e publicanos, políticos corruptos, precedem eles para entrar no reino dos céus. Tem mais chance do que os religiosos. Quem entende isso? Isso é palavra do Senhor Jesus. Eu mandei lá no grupo. Quem viu o vídeo que eu mandei lá no grupo? Viu? Jesus falando com os fariseus. Era só lapada, era só o fogo comendo, era só rebaixando eles, para eles não se justificar nas suas obras. Nós não nos justificamos nas nossas obras, nós nos justificamos em Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Então Satanás começa, né? Satanás, Rafael tem que ir para o inferno. Por quê? Porque ele tem pecado. Aí Jesus fala negativo. Como assim negativo? Eu morri pelos pecados dele, você não se lembra? Não, mas ele tem que pelo menos passar pelo inferno. Mas eu fui para o inferno por ele. Essa alma aí o Pai me deu e é minha, Satanás, arreda-te. Meus irmãos, eu vou ter que mostrar para os irmãos um texto, posso? Posso ou não posso? Vai em 1 João. É só voltar umas folhas aí de Apocalipse. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Rapidinho, só para. Isso daqui é muito poderoso. Eu não posso ficar só para mim. Eu não quero ser um obeso espiritual. Deus me dá a revelação, tem que passar para os irmãos. Diga glória a Deus. Vamos lá. Diz o quê? Filhinhos meus. Olha só como o apóstolo João trata o povo. Ó. Filhinhos meus. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Por que ele fala para não pecar? Porque sempre que você peca, você perde o galardão que você vem conquistando no reino dos céus. Não a salvação, mas a coroa. A coroa dá para perder, a salvação não. O que diz Apocalipse? Apocalipse diz, cuidado para que ninguém tome de ti a tua coroa. É posição no reino milenar, quando Cristo vir. A coroa tem como tomar de você. A coroa tem. Olha aqui para o pastor, eu tenho que falar sobre isso também. A coroa tem como tomar de você. Olha aqui para mim, só um minutinho. A coroa tem como tomar de você. Sabe como que alguém toma a coroa de você? Quando é algo que era para você fazer e você não faz. Aí a outra pessoa vem e faz no teu lugar. Você perdeu o teu galardão. Naquele dia você perdeu. Outra pessoa está tomando o seu. Sempre que eu mando você fazer algo que é para mim fazer, eu estou perdendo meu galardão. Agora, quando eu faço o que Deus me deu para mim fazer e não deixo outra pessoa fazer no meu lugar, o meu galardão, a minha coroa está reservada para mim. Quem entende isso? Então, se Deus confiou a você um chamado, um ministério, e você não cumpre em exercê-lo, outra pessoa que está exercendo o seu chamado, o seu ministério, vai tomar a tua coroa no dia do juízo de Cristo, no dia do tribunal de Cristo, no dia em que Ele vai retribuir segundo as nossas obras. Agora, sempre que você faz o que Deus te chamou para fazer, para Ele, com alegria, não como um servo inútil, mas um servo dedicado, Ele acrescenta galardão no reino dos céus na tua vida. Dá para entender?
Mais claro do que isso, só se eu tiver um projetor aqui para projetar os desenhos. Ó, aqui é a coroa, aqui é você, quem está entendendo? Vamos continuar. Diz assim, ó: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus, o justo. Olha só, as igrejas por aí, elas pregam o quê? Se você pecar, você vai para onde? Para o inferno. Mas a Bíblia Sagrada prega que se você pecar, tem um advogado do lado do Pai intercedendo por você. Olha só que diferença. Meu Deus, alguém deve estar errado nessa história. Alguém está errado, não está, meu irmão? Alguém está errado aí. A igreja fala, pecou, você vai para o inferno. A igreja diz isso. A Bíblia fala, pecou, você tem um advogado perante o Pai lutando por você. Quem está errado? Tire a sua própria conclusão. Eu já tirei a minha. Quando a igreja ensina dessa forma, ela é que está errada. Ela que está dominando o povo. Ela que está pregando heresias e não a palavra de Deus. Quem entende? Amém? Continuando, versículo 2: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo. Jesus então, Ele me salva, porque Ele morreu pelos meus pecados. Jesus, Ele te salva porque você morreu pelos seus pecados. Sabe aquele seu amigo que usa drogas? Jesus é poderoso para salvar ele também. Sabe aquela sua amiga que se prostitui? Jesus é poderoso para salvar ela também. Jesus é poderoso para salvar todo mundo. Mas por que não é todo mundo que é salvo? Porque não é todo mundo que invoca o nome do Senhor. Porque não é todo mundo que dá o braço a torcer para Jesus. Porque não é todo mundo que quer acreditar em Deus. Eu contei algumas vezes e vou contar rapidamente de novo uma história aonde um cristão, ele estava no barbeiro cortando o cabelo, né, no cabeleireiro, e o cabeleireiro, vendo que ele era cristão, começou a fazer chacota, falando: Deus não existe. Se Deus existisse, não tinha tantas pessoas com câncer, não tinha guerra, não tinha homem bomba, não tinha tantas tragédias. O cristão só ouviu. Aí depois cortou o cabelo, foi lá, pagou o barbeiro, ainda deu uma gorjeta, né, porque cristão tem que ser generoso. Aí saiu do salão de beleza. Daqui a pouco ele passa por um mendigo que o cabelo está um pichain brabo, né? Só o cabelo do mendigo já está lá no calcanhar. Aí o que ele faz? Ele pega a barba também, né? A barba já está tapando até o umbigo. Ele pega o mendigo e fala: vem cá, deixa eu ensinar uma coisinha ali para o barbeiro. Aí ele entrou dentro do salão de beleza com aquele mendigo todo cabeludo, barbudo, e disse: ô cabeleireiro, poxa, eu não acredito que barbeiro, cabeleireiro existe, eu não acredito. Aí o barbeiro: como não, rapaz, acabei de cortar o seu cabelo. Aí o cristão disse: não, mas se barbeiro existisse, esse mendigo não estava assim, com cabelo grande, barba grande, não é possível. Aí o barbeiro falou: rapaz, se esse mendigo viesse aqui no salão de beleza, eu cortava o cabelo dele, a barba dele até de graça. O negócio é que ele não vem até mim. Aí o cristão virou para ele: então agora o senhor entende como que o meu Deus trabalha. O meu Deus trabalha de graça, mas para aqueles que buscam a Ele. Está entendendo? Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, Deus não começou tirando nada deles, Deus começou dando, e deu com fartura. Deus disse a ele: de todas as árvores que eu plantei, vocês podem comer, mas de uma só árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis. E aquela árvore não era o dízimo, tá, irmãos? Aquela árvore era a árvore do conhecimento do bem, porque nós aprendemos que aquela árvore era o dízimo. Quem aprendeu que aquela árvore era o dízimo? Você tem que ler a Bíblia de novo. Você aprendeu tudo errado, que nem eu estou fazendo isso, estou lendo a Bíblia de novo. Não estou lendo a Bíblia com a minha mente na Bíblia, eu estou lendo a Bíblia com a sabedoria do Espírito Santo.
Estou renovando a minha mente, que o Espírito Santo renove meus pensamentos. Aquela árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou, não coma. Por quê? Porque era para eles depender da doutrina de Deus e não da doutrina de letras. Por quê? Porque a caducidade da letra mata, mas o Espírito vivifica. A gente não serve a caducidade da letra, a gente serve a inovação, novidade de Espírito. Ou seja, se eu creio que o Espírito Santo está dentro de mim, então cabe a mim ser sensível para que o Espírito Santo me molde, trabalhe na minha mente, no meu coração e me ajude a tomar as escolhas certas, porque Espírito é consciência, intuição e comunhão. No Espírito você pode ter comunhão com Deus, no Espírito Deus te dá intuição do que é para fazer certo, no Espírito é onde Deus, Ele fortalece a tua consciência para que você não tome atitudes erradas. Já viu como a consciência acusa? E já acusa antes da gente tomar qualquer atitude errada, é ou não é? Quando você pega algo com uma intenção ruim, a consciência já vem, não faz isso não. Vai trazer um dano, vai trazer uma disciplina, vai trazer uma repreensão, vai fazer você perder o reino. Vence isso daí, quem está entendendo? Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco todos os dias. Você tem que entender isso, crente. O Espírito Santo não está só nesse altar aqui usando o pastor para falar contigo. Jesus Cristo, a gente estudou isso, Ele nos constituiu reino e Tem gente que não quer aprender isso, tem gente que não quer receber isso. Por quê? Tem gente que quer depender da oração do pastor a vida toda. Mas não é assim que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo até disse, a ninguém chamareis de pastor, porque o seu pastor sou eu. A ninguém chamareis de mestre, porque o seu mestre sou eu. Ele estava dizendo naquela época que o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Depois que o Espírito Santo foi derramado, aí ele levantou uns para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para pastores. Quem está entendendo? Aí sim, aí não tem problema algum você vê a vocação de alguém em um desses artifícios, ministérios. Mas antes de você conhecer o pastor, você deve conhecer o João. Você deve reconhecer o João. Você deve entender que é um homem assim como você, que Deus deu a vocação. E assim como Deus me usa, Ele também quer te usar. Por que Ele não usa muitas pessoas dentro da igreja? Porque essas não praticam a fé. Agora, se você praticar a fé orando mais, lendo mais a Bíblia, se santificando mais, da mesma forma ou de uma forma maior, Deus vai se manifestar na sua vida, como tem se manifestado na minha, ou de uma forma ainda maior. E eu não tenho problema nenhum com isso. Se Deus quiser dar a você um talento de operar milagres, levantar paralíticos, ressuscitar mortos, de colocar a mão, caroços, sumir, fechar feridas, eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu sei que no final, o talento que mais vale é o amor. E esse talento toda a igreja tem que buscar, porque é o único talento que vai entrar no milênio. No milênio não precisa ter autoridade sobre demônios, porque o diabo está preso. No milênio você não precisa ter autoridade, o dom de curar, porque já tem a árvore da vida que das folhas produz curas para os povos. No milênio as coisas serão restauradas, que o homem que morrer com 100 anos vai morrer jovem. No milênio as pessoas vão viver muito mais do que isso, muito mais. Se eu chutar aqui é um chute meu, né? Quem sabe 900 anos como Adão viveu. Por que Adão viveu 900 anos depois que saiu do jardim do Éden? Por quê? Porque ele já se alimentava da árvore da vida, e aquilo estava no mecanismo dele. Quando Jesus descer nessa terra, a árvore da vida estará perante o rio que sai do seu trono, e os povos terão acesso às folhas, e os crentes vencedores terão acesso ao alimento. Quem entende isso? A gente vai chegar lá. Posso ir para Apocalipse então? Na verdade já preguei muito Apocalipse até aqui, mas agora vamos ler o texto. Os irmãos que diz assim: pastor, eu quero conhecer mais desse versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
você que quer conhecer mais, volta nas reuniões de domingo na página do Facebook, que está tudo gravado, gratuitamente, para quem quiser estudar. Entenda, para mim conhecer essas mensagens, eu tenho buscado por intermédio de faculdades, escolas, eu tenho buscado ensinamento. Nem tudo que é ensinado nas escolas que eu tenho buscado sabedoria, eu... Por quê? Porque o Espírito Santo me dá força para julgar o que é correto e o que não é. Mas aquilo que é correto e que eu pago muitas vezes para descobrir, para que eu tenha o reino dos céus, eu venho aqui e dou a todos de graça, e não só aqui, por intermédio da internet também, porque é para isso que Jesus Cristo nos chamou, para pregar a palavra de Deus sem utensílios. Quem é generoso, contribui. Quem não é, recebe a palavra do mesmo jeito. Glória a Deus. Então hoje nós vamos ali no versículo 12, para entender o que estava acontecendo, e 13 que pregamos semana passada, e vamos avançar para o versículo 14 e 15. Amém? No versículo 12 fala que João, que já tinha sido tomado em espírito e estava na eternidade junto com o Senhor Jesus, ele ouviu a voz do Senhor Jesus, e no versículo 12 fala: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Entenda, semana passada eu preguei profundamente explicando isso daqui. Hoje eu vou falar por cima, pelo alto, só para a gente avançar. Amém? João, ele olhou, ele se voltou para ver quem falava com ele. E antes de ele ver o Senhor Jesus, ele viu o quê? Os candeeiros. Eu mostrei para você que os candeeiros é a obra de edificação de Deus nessa terra, ou seja, é as igrejas que são constituídas por intermédio do Espírito Santo. Por que um candeeiro? Porque tem uma base e 7 pontas, que representam os 7 Espíritos de Deus, que na verdade é o Espírito Santo, porém intensificado. Por quê? Porque nós vivemos um tempo tenebroso, vivemos um tempo de trevas, um tempo onde Satanás tem usurpado o reino das mãos do homem e tem reinado nesse mundo, e o fim disso vai ser o anticristo, a nova ordem mundial, um homem só, uma religião só, matando os crentes e tentando calar a voz do povo de Deus. Mas quando isso começar, 7 anos e Jesus volta e o milênio começa. Amém? Então vamos avançar. João olhou para trás, antes de ver Jesus, viu a igreja. Isso daqui é didático. Tem gente que quer ver só Jesus e não quer fazer parte da igreja. Irmãos, ninguém consegue adorar a Deus sozinho. Não, nós somos igreja quando nós nos reunimos. Quando estamos sozinhos, nós somos habitação de Deus. Mas santuário, templo, igreja, nós somos nesse momento que nós nos reunimos para invocar o nome do Senhor. Jesus falou sobre isso. Ele disse: quando você quer pedir alguma coisa, você quer falar com Deus, entra no teu quarto e ora. Agora, quando você quiser receber a minha presença, aonde tiver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei. Então a igreja somos o quê? Nós, não é esse templo. Se esse templo fechar, amanhã depois a gente prega no monte, a gente prega num campo, a gente prega numa praça, e Jesus desce ali da mesma, porque ele não depende dessas paredes. Amanhã depois a gente pode sair daqui desse salão e alguém abrir aqui um boteco, e alguém abrir aqui uma casa de prostituição. E aí como é que fica essa história que a igreja é o templo e o templo é santo? Está entendendo, irmãos? É uns argumentos furados, a gente tem que amadurecer. A igreja somos, e aonde a gente se reunir, seja numa garagem, ou num templo maior, ou no alto de um monte, ali nós somos a igreja de Deus nessa terra. Amém? Continuando, olhei para trás e vi primeiro os candeeiros, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do homem. Jesus, ele tem que estar no centro das igrejas, não é colocado de lado. Teve uma igreja que quis colocar Jesus de lado, a igreja de Éfeso.
E se você ir procurar desde muitos anos atrás, lá em Éfeso, uma igreja de Cristo, não existe mais. Por quê? Porque Jesus, no tempo de João, ele advertiu e disse: se você não voltar às primeiras obras, eu vou remover o teu candeeiro do lugar. Jesus não sai do meio das igrejas, é a igreja que sai do meio dele, é a igreja que tira ele do centro. E ele deixa bem claro que a igreja que tira ele do centro é tirado do meio de sua administração. E foi o que aconteceu com Éfeso. Éfeso não voltou ao primeiro amor e acabou sendo uma igreja que morreu, que fechou. Quem entende isso? Vamos continuar. Então, no meio dos candeeiros, viu um semelhante a filho do homem, com vestes talares. As vestes talares representam que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, né? O sacerdote que administra as igrejas, é o nosso advogado fiel, é o único mediador entre Deus e os homens, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. No Velho Testamento, os sacerdotes, eles eram cingidos com uma cinta de ouro nos lombos. Por quê? Para ter força, para exercer o ofício, fazer a obra de Deus. Aqui nesse momento em Apocalipse, Jesus Cristo está com um cinto de ouro no peito, porque o peito é onde fica o coração, e o coração representa amor. E Jesus, para administrar a igreja, ele administra com muito amor, porque a igreja é muito problemática. Porque na igreja tem as virgens prudentes e as virgens nécias. Os crentes, virgens é crente, irmãos, tem que entender isso para entender a Bíblia. As virgens crentes e as prudentes e as nécias são os crentes, os que são separados do mundo, os que têm a vocação, o chamado de Deus. Só que tem aquele crente dentro da igreja que é prudente, e tem aquele crente que ora está no culto e ora está na balada, que ora está na igreja e ora está no boteco, que ora está dizendo Jesus eu te amo, e ora está dizendo palavrão, ora está dizendo que ama o seu semelhante, porque Jesus ordenou, e ora em casa está amaldiçoando a esposa, ou o marido, ou os filhos. A igreja é assim. Mas Jesus, com o cinto de ouro, que representa o ouro, representa a Deus, com a força de Deus, ele administra, apacenta a igreja na sua totalidade, tanto os crentes fortes como os crentes fracos, tanto os crentes vencedores como os crentes derrotados pelo pecado. Ele administra, ele cuida, ele advoga com amor. Quem entende isso? Posso avançar? Posso? E diz assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve. Olha aqui para o pastor. A sua cabeça, seu cabelo, era branco como alva-lã. Aí o crente lê isso e entende o quê? Jesus é velho. João viu Jesus com uns 90 anos de idade. Só que não. A Bíblia já está nos entregando o entendimento, porque está dizendo que o cabelo do Senhor Jesus é branco por causa da lã. Como a lã? Pensa numa ovelha. Quem pensou numa ovelha? A ovelha, para ter a lã branca, ela tem que ser idosa? Ela já nasce nova, o quê? Com cabelo branco. Então, quando fala que o cabelo de Jesus é branco, é para falar da sua natureza e da sua antiguidade, porque Jesus é eterno. Se lembra lá, Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo? Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele não apareceu ou foi criado a partir do momento que ele nasceu nessa terra. Jesus Cristo, foi por intermédio dele que a terra foi criada. Jesus Cristo é Deus. Amém? Então primeiro fala que o seu cabelo é branco como a lã, né? Porque a lã vem do que? Do cabrito, do bode ou da ovelha? E Jesus Cristo, ele é o cabrito, o bode ou a ovelha? É a ovelha, ele é o santo dos santos. E a ovelha na Bíblia Sagrada são os
santos. Então está falando a natureza santa, santíssima do Senhor Jesus. E depois fala o quê? Branco também como a neve. Para nós entendermos isso, eu vou pedir para os irmãos ir no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 13. A Bíblia fala que seu cabelo era branco como a lã, né? E como a neve. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Achei. Quem está bom de Bíblia aí achou também? Você já achou? Desistiu, né, meu caro? Desiste não, vai lá. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Tem gente que vai abrir a Bíblia aqui hoje mais do que abriu o ano todo. Amém? Mas isso é só o início, é o pontapé inicial para a gente viver uma vida com Deus. 3,13. Evangelho de João, não é a primeira epístola nem segunda. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. E nem terceira, né? Porque tem primeira, segunda e terceira epístola de João. Posso ler? Olha o que Jesus Cristo disse. Fica preparado para receber essa revelação, tá bom? Posso ler? Olha o que o Senhor Jesus diz. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está... Olha o que Jesus está dizendo. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá... Por que a Bíblia fala que o seu cabelo é branco como a neve? Para falar que o Senhor Jesus, assim como ele é tido como Filho do homem, ele também é o Filho de Deus. Assim como ele tem a natureza humana por ter sido gerado dentro de uma virgem, assim também ele faz parte de Deus. Ele é Deus. Quem está entendendo? A neve vem da onde? De cima. E Jesus Cristo, ele diz: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. E diz mais, diz o quê? A saber, o Filho do homem que está... Por que Jesus falou que estava no céu se ele estava ali conversando com os discípulos, com os fariseus na hora? Por que ele falou? Porque ele sabe, irmãos, Jesus Cristo sabe que Deus está na eternidade. E na eternidade, o que a gente vive hoje, tudo já aconteceu. Para Deus, o ontem, o hoje e o amanhã, o passado mais longínquo, ou o futuro mais distante, para Deus é agora. Deus tem acesso a tudo isso, porque Deus não está no tempo, Deus não está nas horas, Deus está na no terceiro céu, que é tido também pelos estudiosos como outra dimensão. Mas isso daí, Deus ele vai na palavra dele nos preparando para a gente receber. Quem está entendendo? Então quando Jesus Cristo disse aquele que está no céu, é porque ele sabe que na eternidade ele já estava glorificado ao lado de Deus. Meu irmão, na eternidade eu e você já estamos glorificados ao lado de Deus. Isso é muito forte. Por quê? Porque aqueles que Deus escolheu, antes Deus justificou, os que ele justificou, ele predestinou, os que ele predestinou, aliás, os que ele predestinou, ele justificou, e os que ele justificou, ele glorificou. Tudo isso está falando no passado. Por quê? Porque para Deus tudo isso já aconteceu. Uma hora também vou fazer uma pregação só em cima disso, para os irmãos entender que na presença de Deus, os irmãos, nós já estamos glorificados, porque Ele já nos salvou. Aqui, irmãos, é só uma peregrinação. Deus está permitindo a gente viver nessa terra com um corpo humano e passageiro, para que quando Ele nos der um corpo eterno, a gente dê valor e não faça o que Satanás fez, se rebelar contra Ele. Porque quem peca no tempo alcança perdão. Quem peca na eternidade não. Satanás pecou na eternidade, sendo eterno. E o julgamento, a culpa do diabo é eterna. Você pecou no tempo. E no tempo Jesus Cristo te resgata e paga o preço do teu pecado. Então quando nós estivermos glorificados, nós não poderemos o quê? Pecar. Por quê? Porque
que se pecarmos, vamos para o mesmo caminho de quem? Quem entende isso? Parece difícil de entender, mas cá para nós é difícil de entender? Só parece, mas quando você ouve isso, vem uma clareza enorme no seu coração. Vem ou não vem? Hoje eu sirvo a Deus numa clareza, irmãos, tão grande. Sabe o que é você ter uma consciência tranquila com Deus? É como eu vivo hoje. Por quê? Por causa desse conhecimento. Agora antes, quando eu não tinha esse conhecimento, qualquer coisinha já me deixava abalado. Enquanto você não tem o conhecimento do que Deus tem para você, qualquer coisinha te abala. Por quê? Porque você é infantil. Agora depois que você amadurece e conhece a palavra de Deus, já não é qualquer coisa que te abala. Porque aí você já está preparado e sabe que os planos de Deus nunca, jamais poderão ser frustrados. Amém? Vamos continuar então. Volta lá para Apocalipse 1, versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Pastor, dos olhos de Jesus sai fogo. Sim, é o que a Bíblia fala. Só que você não pode esquecer que o livro de Apocalipse é um livro de figuras, de símbolos. E por que fala que os olhos do Senhor Jesus, dele sai chamas de fogo? Porque Deus, ele faz uso do fogo para fazer justiça nessa terra, para fazer juízo. Como foi que Deus fez justiça em Sodoma e Gomorra? Como? Com fogo. Deus queimou a cidade de Sodoma e Gomorra. E quando a Bíblia fala que Jesus, ele vem, porque aqui está mostrando como ele vai descer aqui na terra no milênio, glorificado. Quando a Bíblia fala que ele tem os seus olhos como chama de fogo, a Bíblia está dizendo que ele desce nessa terra para exercer o juízo de Deus. Leia o que está no capítulo 5, no versículo 6 de Apocalipse. Eu já vou acabar a mensagem, eu sei que crente não aguenta muito Bíblia, ainda que alguns irmãos já estão aguentando já, porque estão acima da média. Mas tudo no tempo de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Diz o quê? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Esse cordeiro é Cristo. Se lembra quando Cristo ressuscitou? Madalena queria tocar nele. Ele falou: não toque em mim, porque eu ainda não me apresentei ao meu Pai. Então ele subiu ao céu como como um cordeiro estando morto. Como assim, pastor? Ainda não estou entendendo. Então receba clareza. Se lembra quando Jesus, ele apareceu aos discípulos, que Tomé ainda não tinha visto o Senhor Jesus? O que Jesus falou para Tomé? Tomé disse: eu só creio que é ele se eu ver suas feridas, o seu lado aberto, as suas mãos machucadas, furadas por causa dos pregos. Então Jesus, quando apareceu, 12 dias depois, uma semana depois, ele apareceu onde os discípulos estavam trancados, as portas estavam chaveadas, e ele entrou naquele lugar e disse a Tomé: Tomé, pode tocar. Olha aqui o lado onde eu fui machucado. Olha os buracos na minha mão. Tomé, seja crente, não incrédulo. Quem está entendendo? Foi assim que Jesus subiu ao céu, com as feridas, com o machucado, com o semblante de quem acabara de ser morto, mas que havia ressuscitado. Ele ainda não tinha sido glorificado nesse momento. Nesse momento ele ainda estava no corpo que ele viveu aqui na terra. Ele estava em processo de transformação. Quando Jesus voltar, os crentes também vão passar por esse processo de transformação até serem glorificados. Vamos lá, continuando. De pé um cordeiro como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Eita, pastor, agora eu não estou entendendo nada. Porque lá ele está com os olhos saindo fogo, aqui ele está com 7 chifres e 7 olhos. Ou seja, agora já não é olhos de fogo, é 7 olhos. Isso é tudo simbologia. Isso tudo é uma pré-figura.
Quando fala que Cristo ele tem 7 chifres, chifres na Bíblia Sagrada é um sinal de governo, de autoridade. Quando fala que tem 7 chifres, é porque ele é a autoridade maior, que o governo total é dele. Quem está entendendo? Nós vamos chegar aqui no capítulo 5, e quando eu pregar para os irmãos, você vai ver que ele chega lá no céu e ele toma o livro dos 7 selos que ninguém era digno de tomar, mas ele toma. Por quê? Porque ele é a autoridade que Deus constituiu sobre toda a terra, nos céus, na terra e debaixo. Isto é os 7 chifres. E os 7 olhos? Os 7 olhos, vamos continuar lendo para você não pensar que eu estou dizendo asneira. Bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda. Então esses 7 olhos são o quê? Os 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus são o quê? O que são os 7 Espíritos de Deus? Eu preguei isso para vocês já diversas vezes. Se lembra do candelabro? Uma base, 7 pontas. Os 7 Espíritos de Deus é a completude da obra do Espírito Santo de Deus. 7 quer dizer completude. Quando fala que os 7 Espíritos de Deus são enviados à terra, está falando do que aconteceu a partir do momento do dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus subiu e o Espírito Santo. Por isso a ênfase no livro de Apocalipse não é o Senhor Jesus, quando se fala em trabalho aqui na terra, é o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus subiu e sentou ao lado de Deus, e o Espírito Santo foi enviado nessa terra para criar, para constituir, para administrar por intermédio do Senhor lá no céu, a igreja. Quem entende isso? Então os 7 olhos são o quê? Os 7 Espíritos, que também sabem de todas as coisas. Então quando fala que Jesus tem 7 olhos, que dos seus olhos sai chama de fogo, está dizendo que ele vem nessa terra para exercer juízo e que ele sabe de tudo. Tanto que lá em Apocalipse, no capítulo 21, no trono branco, no juízo final que vai acontecer depois do milênio, dos 1000 anos que Cristo vai reinar aqui na terra, fala que são abertos livros. Sabe o que são esses livros? A história de vida de cada ser humano nessa terra. Porque todo ser humano tem um anjo do seu lado escrevendo cada pensamento, cada escolha, cada atitude, para que caso esse ser humano não confesse a Cristo, no dia do juízo final, ele saiba por que está sendo condenado. Por que os livros? Se Deus sabe de todas as coisas. Porque Deus sabe de todas as coisas, mas o ser humano não. Tem pecados que o ser humano cometeu em 1999 que não se lembra mais, mas Deus se lembra. E se esse ser humano não tem Jesus Cristo como advogado, esse pecado vai ser cobrado e ele não vai ter como pagar a conta. Então ele vai ser lançado no lago de fogo por toda a eternidade. Quem entende isso? Nós vamos chegar lá em Apocalipse 20, quem sabe daqui uns 4 anos, né? O importante é você entender, o tempo é ilusório. O que importa é você buscar a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Em Provérbios o Senhor vai dizer: não te enfades da palavra de Deus, não fique cheio. Sempre tenha um espírito humilde, disposto a querer aprender mais, e assim você vai ter uma vida honrada nessa terra. Amém? Então, volta lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 14, acabando 14, né? Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Vamos lá, os pés semelhantes ao bronze polido. Isso daqui é bom pregar, gente, para quem conhece Bíblia. Por quê? Quem conhece Bíblia já entende melhor. Eu sei que muitos irmãos, não é porque vocês não querem, é porque foram ensinados errados, como eu fui ensinado.
que para ser abençoado, o que tem que fazer? Vir na igreja, sentar na cadeira, participar do culto, receber uma prece, ir para casa e tá bom. Mas não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente busque pela sabedoria do alto. E a sabedoria do alto a gente encontra na palavra de Deus. Quem entende? Em Êxodo, no capítulo 27, fala sobre o altar do holocausto, aonde Deus exercia juízo para abençoar o povo judeu. Todo esse altar do holocausto, que tem grelha, né, que tem o altar em madeira, todo ele é revestido de bronze. Por quê? Porque o bronze representa o juízo de Deus, é uma tipificação, uma figura do juízo de Deus. Quando fala que os pés do Senhor Jesus reluz como bronze polido, é porque quando ele descer e pisar nessa terra, ele vem para exercer o juízo de Deus. Entenda, quando Jesus voltar, irmãos, entenda, Jesus Cristo veio em graça e misericórdia, amor. Quando Jesus voltar, ele vai voltar em poder e autoridade, guerra. Jesus veio em graça e misericórdia, amor. Quando ele voltar, ele vai voltar em poder e autoridade, guerra. A volta de Jesus já vai ser marcada pelo vale de Josafá, por um local que tem próximo a Jerusalém, próximo ao Monte das Oliveiras, aonde cerca de 300 quilômetros vai ter tanto sangue que vai chegar no bocal dos cavalos. Eu já preguei isso para os irmãos na Bíblia. Quem se lembra? Quando Jesus ele pisa o lagar da ira de Deus, da ira do furor de Deus. Quando ele vem para fazer justiça. Quando ele vem para castigar todos aqueles que blasfemaram contra Deus, seguindo o anticristo e o falso profeta e a besta, adorando a Satanás. Aí o couro vai comer. Quem entende isso? Isso é Bíblia, irmãos, é Bíblia. E é coisas que talvez você esteja há anos na igreja e nunca escutou. Agora eu peço a você, ainda que você nunca tenha escutado, não julgue mal, não seja um crente cabeça tapada, né? Um crente cego. Não seja um crente que faz que nem o cachorro, que só corre atrás do próprio rabo. Avance, avance. Está na Bíblia, não é porque você nunca escutou que não é verdade. Mas eu tenho que mostrar, porque tem uns crentes que às vezes é muito incrédulo, e tem outros que é muito crente. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver. Tanta anotação. Achei. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 14, no versículo 19 primeiro, e depois no versículo 20. Eu tenho que pregar isso para os irmãos, que você escuta um negócio desse e você não crê. Você pensa que é coisa da minha cabeça, e não é, é Bíblia. Olha o que diz em Apocalipse 14, 19. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Ou seja, aqui representa um pouco antes da guerra do Armagedon, quando Cristo descer na terra. Ele tira dessa terra o restante dos crentes que ficaram durante a grande tribulação para amadurecer, porque ainda não estavam maduros, porque ainda não eram crentes vencedores. Então depois de ele tirar os crentes desta terra, então lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E diz assim: e o lagar foi pisado fora da cidade, ou seja, do lado de Jerusalém, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, que é cerca de 296 quilômetros quadrados. 296 quilômetros com sangue de homens, a altura de 1,5 metro, 2 metros, que é onde fica a fossa do cavalo. Quem está entendendo? É o que vai acontecer quando Jesus voltar nessa terra. Mas os crentes que já são o reino dos céus aqui na terra agora, eles estarão seguros. Os crentes vencedores vão lutar com Jesus.
os crentes virgens nécias, eles estarão sendo preparados para a disciplina. Você vai ter dois ângulos para ver essa batalha do Armagedon. Se você é um crente vencedor, você vai ver ao lado de Jesus lutando contra os exércitos do anticristo. Se você não é um crente vencedor, você vai ver um pouco afastado, já se preparando para passar durante a disciplina que haverá no milênio, porque Jesus disse: eu repreendo e disciplino a todos quanto eu amo. Ele disse: eu não jogo fora, eu repreendo e disciplino. Você é um crente avarento, prostituto, mentiroso, um crente viciado, Jesus, ele não desiste de você. No milênio, quando você ressuscitar ou ser transformado, ele vai te disciplinar, para que você consiga ser como um crente vencedor, que hoje, nesse mundo, mesmo que um dia já foi drogado, viciado, prostituto, hoje já consegue viver uma vida em santidade por amor a Deus. Assim também Jesus vai capacitar que aquele crente perdedor, que foi derrotado pelo pecado, também consiga vencer as tentações desse mundo. Amém? Dá para entender? Então quando João viu ao Senhor Jesus, viu os seus pés como bronze polido, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Pode fechar sua Bíblia, eu continuo domingo que vem. Sabe o que representa Jesus a aparência de Jesus como refinado numa fornalha? Como alguém que passou pela provação, pelo sofrimento, pelo fogo. Jesus, ele é alguém que vai vir efetuar o juízo de Deus nessa terra, não como um queridinho do Pai, mas como aquele que veio nessa terra, viveu nesse mundo perverso, tenebroso, pecaminoso, e ele não cedeu, ele não pecou. Então ele tem a autoridade de vir nessa terra e exercer o juízo. Um exemplo: se um advogado, ele é assassino, assaltante, ladrão, como que ele vai comparecer perante o juiz para lutar pela causa de outro assassino? Tem como? Ou para lutar contra a causa de um assassino? Tem como? Mas e se o advogado ele está dentro dos parâmetros da lei, ele pode ir lá perante o tribunal, perante o juiz e advogar contra ou a favor da causa de um pecador, de um assassino, de um ladrão? Pode ou não pode? Esse é Jesus. Jesus, ele passou por todas as tentações que eu e você passamos todos os dias, mas ele não cedeu por nenhuma delas. Ele foi refinado pelo fogo, ele passou nessa terra fome. Teve uma vez que ele ficou 40 dias sem comer, vivendo só no espírito, e não morreu. Satanás veio e mostrou as glórias desse mundo. Tudo que há de prazer nesse mundo, Satanás ofereceu a Jesus. Jesus disse: não, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás e prestarás culto. Esse é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele foi preso injustamente, ele foi condenado pela religiosidade da época. Ele foi para o matadouro como uma ovelha calada. O Senhor Jesus sofreu uma das mortes mais doloridas que há nessa terra, a morte de cruz. Suportou tudo isso calado. Ele foi refinado pelo fogo. Então quando ele vem em autoridade e poder para tomar posse do que é dele, do que ele conquistou com o seu sangue, que é a igreja e o reino nesse mundo. Ele é cabeça e não é cauda, e ele faz de nós também cabeça e não cauda. Você só vive uma vida como cauda se você quiser. Quem entende isso? E viver uma vida como cauda não é viver uma vida sem dinheiro. Tem gente que ouve isso e já pensa: como cauda é viver uma vida miserável. Você pode ser uma pessoa como Lázaro, um mendigo, e ser cabeça no reino dos céus. Tudo depende de quais são as tuas atitudes e a quem você serve. Você pode ser uma pessoa milionária nessa terra e no reino dos céus você ser a cauda. Por quê? Porque não tem como servir a dois senhores, ao dinheiro e a Deus. Você tem que escolher a quem você vai servir. E muitas vezes, para te exortar e para você ser um crente vencedor,
Deus ele vai até permitir você passar por lutas desse lado, para você não perder o outro lado. Porque não tem como servir a dois. Quem entende isso? Eu vou falar mais sobre isso terça-feira. O Espírito Santo está me incomodando e eu vou falar sobre o espinho de Paulo, por que ele passou por aquilo, para os irmãos entenderem que muitas coisas que você passa na sua vida também é um espinho que Deus está permitindo, só para você depender mais da graça dele, menos desse mundo. Tem irmão dentro da igreja que só é feliz quando o mundo dá o melhor para ele. Você não pode ser assim. Você tem que ser feliz em saber que Deus já te deu o melhor, Jesus, para você. O restante das coisas vão ser acrescentadas. E se não forem acrescentadas nessa vida, vai ser na próxima. Crente não morre, crente dorme. Crente, meu irmão, quando ressuscitar, meu irmão, eu vou ficar com a boca cheia de dente. Quem está entendendo? Ainda vou olhar para vocês e vou falar, viu? Você lembra o que eu pregava? Falei, velho. Você viu lá na terra a luta que nós passou para pregar o evangelho do reino? Mas agora você vai ver como é que vai ser o tribunal de Cristo aí. Agora cada um vai receber segundo as suas. Quem teve maus obras, disciplina. Quem teve boas obras, galardão. Amém? Quem entendeu a pregação de hoje? A voz de muitas águas quer dizer sobre a sua autoridade e também sobre a seriedade de suas palavras. Glória a Deus. Você viu o que tem o próximo versículo? O próximo versículo diz assim, ó: da sua boca sai uma espada de 2 gumes. Quem quer saber o que é essa espada? Quem quer saber? Vem domingo que vem. Uma coisa eu te dou a certeza: Jesus Cristo não é que nem esses camaradas que ficam engolindo espada no circo. Ele não. Com Jesus não tem circo não, circo tem com homem. Quem está entendendo? Domingo que vem eu te explico o que é isso daí na palavra de Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé por gentileza. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, por essa noite, essa oportunidade de estar diante do Senhor ouvindo a Tua palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu fico muito feliz com a presença da senhora, do Senhor, que indiferente, né? Você já tem vencido a religiosidade, diferente de ser um dia de Santa Ceia ou não, você tem sede de Deus e vem buscar Deus. Você já está milhares de anos-luz na frente daquelas pessoas que só buscam a igreja no dia da Santa Ceia. Isso daí já é uma maravilha, já está mostrando que você está no caminho do crente vencedor. O importante, irmãos, é que nós congregamos para que possamos mostrar a Deus que Ele é o nosso Rei. Amém? Por quê? Porque quando você chega aqui na igreja, você demonstra que quem está ordenando na tua vida é Deus e não a tua carne e não o mundo. Quem entende isso? Porque cá para nós, né? Quantas horas nessa vida a gente joga fora, com besteira. Tem pessoas no hospital, desenganadas, que ouvem, não passa desse dia, que tudo que queriam é ter mais 2 horinhas para estar perto de quem ama. E nós, muitas vezes, com saúde, com uma vida longa pela frente, a gente fica gastando com besteira, gastando tempo com asneira. Quem está entendendo? Use do seu tempo, gaste com quem você ama. Use do seu tempo e gaste com Deus. E tenha certeza que esse tempo não é passageiro, é eterno. Vida em abundância não é uma vida cheia de dinheiro, como as igrejas neopentecostais pregam. Vida em abundância é abundância de dias. É vida eterna. Quer dizer, você não morre mais. Glória a Deus. Posso fazer a oração final? Quem está alimentado? Está alimentado? E que essa palavra venha trazer muita força para você servir a Deus aonde você for, não só dentro da igreja. Amém? Feche os seus olhos, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias ao teu santo nome. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de te cultuar, de te adorar, de buscar ao Senhor sem dispensas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua revelação, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, que excede, Senhor, o conhecimento humano, que excede os ensinamentos de doutrinas e heresias humanas. Nos dê força, Senhor, para buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus, para estarmos preparados para a tua vinda.
Senhor, levanta aqui pessoas que serão colunas, Pai, que serão usadas pelo Senhor para dar liberdade ao pé do boi e do jumento. Pessoas que estarão me ajudando para que eu entre em rádios, para que eu comece também em outras cidades anunciando a volta de Jesus, e não a barganha com Deus, não a troca, né, de dinheiro por bênçãos, mas pregando o evangelho do reino. Senhor, abençoa o teu povo, eu peço, leva-os em paz, em segurança, livra-os de todos os males, livra-os de todas as ciladas. E assim, ó Pai, como aquela mulher que o Senhor disse que ela seria lembrada em todos os lugares aonde o evangelho foi pregado, porque ela teve uma boa atitude para com o Senhor, derramando o seu vaso de alabastro sobre o Senhor. Que assim também todos, Pai, que têm me ajudado a pagar as contas do ministério, a ter o sustento para mim, para minha família, que também sejam lembrados perante o Senhor e tenham a tua recompensa. Leva-os em paz e em segurança, e que a luz do Senhor brilhe em todos os lugares que o teu povo pisar a planta dos pés. Diga: Senhor Jesus, eu saio da sua casa de oração, mas jamais sairei da tua presença, porque eu te amo. Diga glória a Deus e glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Quem está abençoado, então vá para casa abençoado em nome do Senhor Jesus. E você que tem sede de Deus, terça-feira nós estamos aqui nos 3 horários, né? Amanhã, segunda-feira, ao culto, 7h30 da noite. Terça-feira, 8 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite. Quinta-feira, 7h30 da noite. Sexta-feira, 8 horas da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite. Por que esses horários? Para melhor servir, né? Para que ninguém chegue no tribunal de Cristo e fale: ah, lá na terra eu trabalhava de horário, aí não tinha como ir na igreja, porque só tinha culto à noite. Lá, se você não vigiar, vai ser Jesus que vai virar para você e falar: vem cá, por que você não ia na igreja? É porque eu trabalhava de horário. Ué, mas eu falei para o meu servo para ter 3 cultos no dia. Então você não ia porque não quis, não vem com essa história. Quem está entendendo? Já é para facilitar para os irmãos. Por quê? Porque Deus deu a vocação para o pastor viver do altar. Então o pastor tem que estar servindo os irmãos com o melhor que Deus dá. Hein? Posso pedir um abraço? Diga: Senhor Jesus, equipe de fé, pastor João, um abraço. Povo de Deus, um abraço bem apertado e um beijo no seu coração. Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. Como de costume, se alguém tem alguma contribuição, coloque no gasofilácio, porque era ali que o Senhor Jesus estava vendo e viu aquela viúva pobre, né, dar um donativo pequeno aos homens, mas grande em consideração por mostrar dependência de Deus. Deus abençoe. Se alguém quiser um atendimento, estarei do lado do altar. Deixa eu colocar um louvor abençoado em nome de Jesus. Esse daqui é muito forte.